Olá pessoal, vamos ver aqui um pouco a operação no conjunto dos reais, certo? Aqui eu tenho aqui a primeira questão, calcula o valor exato de, aqui eu tenho aqui a alternativa A, uma soma e a subtração de radicais, certo? Agora eu quero que vocês entendam o seguinte, nós só podemos somar os radicais se o índice e o radicando forem iguais. O índice e o radicando forem iguais. Como aqui o índice é 2, aqui é 2 e aqui é 2, que eu já expliquei que quando não aparece número em cima é porque são 2. E aqui também nós temos aqui o que? O radicando, que é 2, 2 e 2. Então, essas raízes aqui, ela pode ser somada e subtraída. O que a gente faz? A gente soma só os números que estão por lá de fora dessas raízes, que no caso aqui eu coloquei o 3, está aqui, mais 7 está aqui e menos 3 está aqui, certo? 3 mais 7 são 10, 10 menos 3 são 7. E apenas a gente conserva a raiz. Então, se você tem 3 raízes de 2 mais 7 raízes de 2, você tem 10 raízes de 2. Se você tem 10 raízes de 2 e tira 3 raízes de 2, vai ficar com o quê? 7 raízes de 2. Então, é bem tranquilinho isso aqui, beleza? Vamos aqui agora na alternativa B. O que a gente tem que olhar primeiro? Já que são 3 adições, eu tenho que olhar o índice e o radicando. Então, o índice e o radicando aqui, ele é igual a esse aqui, ó. O índice e o radicando é igual a esse. Então, eu até coloquei aqui eles juntos, 4 raiz de 3 mais raiz de 3. E aqui o índice e o radicando é igual a esse aqui é igual àquele, eu coloquei junto também. 2 raiz de 2 mais raiz de 2. Eu não tenho como somar todos eles, porque eu já falei que o índice e o radicando tem que ser iguais. Então, eu só posso somar esse com esse. Porque eu tenho 4 aqui, com um subtendido que fica aqui para o lado de fora da raiz do 3, 4 raiz de 3, mais uma raiz de 3, eu tenho 5 raiz de 3. Agora, eu tenho 2 raiz de 2, mais uma raiz de 2, porque aqui é 1. E 2 mais 1 vai para 3, 3 raiz de 2. E aqui não há mais possibilidade para me somar. Por quê? Porque os índices são iguais, mas o radicando não é. Então, para aqui. A soma dessas raízes aí dá 5 raízes de 3 mais 3 raízes de 2. Vamos aqui agora para a questão 2. Calcula o valor exato de... Agora aqui nós temos multiplicação, gente. Eu já vou tirar a dúvida do seguinte. Na multiplicação, a única coisa que tem que ser iguais é o índice. Aqui é 2 e aqui é 2. Então, nesse caso, eu posso multiplicar essas raízes. Como é que vai ficar? 3 que multiplica 2, o de fora multiplica com o de fora. E o de dentro da raiz, que é o radicando, multiplica com o radicando. E quero que vocês entendam o seguinte. Os radicandos, na multiplicação, eles não precisam ser iguais, beleza? Então, viemos aqui. 3 que multiplica 2 dá 6. Raiz 5 que multiplica 5 dá 25. Como nós temos a raiz exata de 25, o que acontece? Fica 6 que multiplica com a raiz de 25, é 5, está aqui. E 6 que multiplica 5 dá quanto? Dá 30. Então, esse é o resultado de 3 raiz de 5 que multiplica 2 raiz de 5, beleza? Coloquei um outro exemplo aqui, ó. Observe que o índice, eles são iguais, mas os radicandos, eles não são. Não tem problema, porque isso aqui é multiplicação. Na adição e na subtração, que o índice e o radicando precisam ser iguais. Na multiplicação, não. Só basta o índice. Então, menos 2 que multiplica 3, de fora com de fora, fica menos 6. E 3 que multiplica 2 dá quanto? Dá 6. Como 6, fatorando ele por 2 dá 3, e 3 só pode por 3 que dá 1, nenhum número se repetiu, então o próprio 6 fica dentro da raiz. E aqui não tem mais o que fazer, e 6 não tem raiz exata, para aqui. Fica menos 6, raiz de 6. Um outro exemplo aqui, ó, na alternativa C. Eu tenho menos raiz de 3, que multiplica todo o membro que está aqui dentro desse parênteses, que é o 4 mais 3 sobre raiz de 3. Então, o que vai ficar? Olha só, raiz, o radicando multiplica com radicando quando tem. Quando não tem, os números de fora multiplicam os números de fora. Então, menos 1 que multiplica 4 vai ficar menos 4. Raiz de quê? De 3. Então, menos raiz de 3 que multiplica 4, fica menos 4 raiz de 3. Você não pode multiplicar o 3 vezes 4 e colocar dentro da raiz 12, não. Por quê? Porque nós não temos aqui um radical, nós não temos raiz quadrada. Então, não temos o que multiplicar os radicandos, beleza? Então, vamos lá.
menos raiz de 3, que multiplica 4, menos 4 raiz de 3, que eu multipliquei esse com esse. Agora, a mesma raiz, menos raiz de 3, vai multiplicar o 3. Menos 1, que multiplica 3, fica menos 3. Menos 3 o que? Raiz de 3, que é a mesma coisa que aconteceu aqui com 4. Beleza? Menos raiz de 3, que multiplica 3, menos 3 raiz de 3. Porque aqui é 1, que multiplica 3, fica 3. Aí você conserva a raiz, porque aqui não tem raiz para multiplicar. E aqui conserva a raiz de baixo, raiz de quê? De 3. Beleza? Agora, interessante aqui, gente, ó. Eu tenho raiz de 3, raiz de 3. Nós só podemos também dividir raízes, gente. Nós só podemos dividir raízes se o índice for o quê? Iguais. Não precisa os radicandos ser iguais, não. Mas aqui o índice é igual e o radicando tem como dividir. Então, eu conservei 4, menos 4 raiz de 3, menos 3 que multiplica 1 aqui fora, que a gente sabe que existe um subtendido, fica quanto? Fica 3. E raiz de 3 que multiplica raiz de 3 que divide raiz de 3 dá o quê? 1. Beleza? Então fica menos 4 raiz de 3 menos 3 que multiplica 1 fica quanto? 3. Então para aqui porque não tem possibilidade mais nem de somar e nem de subtrair. Ah, professor, e esse de fora aqui não podia subtrair com esse? Não. Porque aqui é menos 4 raiz de 3 e aqui é menos 3. Número só pode com números. Um exemplo, se eu colocasse assim, ó, menos 4x e menos 3. Eu posso somar esse com esse? Não, porque aqui eu tenho um termo algébrico e aqui um termo numérico, então eles não podem ser somados. Isso aqui acontece a mesma coisa aqui, ó, beleza? Então é bem tranquilo. Agora viemos aqui para outra alternativa. Calculo o valor exato de... Aqui na alternativa A eu tenho, entre parênteses, 1 menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Como aqui nós não podemos subtrair, porque não são termos semelhantes, eu tenho que multiplicar 1 menos raiz de 3 duas vezes, igual o expoente pede lá. Ó. 1 menos raiz de 3, que multiplica 1 menos raiz de 3. Como é que vai ficar? O 1 vai multiplicar o 1 e depois o 1 vai multiplicar o menos raiz de 3 também. 1 que multiplica 1 dá 1 e 1 que multiplica menos raiz de 3, menos 1 raiz de 3. Porque o 1 que multiplica 1 aqui fica 1 e fica o que? A raiz de 3, igual eu expliquei lá em cima. E o menos raiz de 3 multiplica o 1 também. E o menos raiz de 3 multiplica também o menos raiz de 3, que vai ficar menos raiz de 3, que multiplica 1, vai ficar menos 1 raiz de 3. Menos com menos fica mais. 3 vezes 3 fica o quê? Fica 9. Então, tá aí. Só lembrando aqui, ó. Menos com mais ficou menos. Aqui, ó. Menos com menos fica